boas-vindas a mais um painel regional. A reforma tributária saiu do papel e entrou definitivamente na rotina do produtor rural. O Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, já iniciou as atividades. E a nota fiscal eletrônica sai do papel, e ganha papel central neste ano de 2026. Até aí tudo bem. Mas para o produtor rural, o CNPJ passou a ser obrigatório para todos os produtores rurais do Brasil. O que muda na prática para vocês que estão aí trabalhando com a terra, trabalhando com a produção? É sobre isso que o painel regional fala hoje. E para explicar didaticamente como tudo isso tem impacto na vida do produtor, nós recebemos aqui no painel regional Gustavo Venâncio, diretor comercial e marketing da Lastro Soluções Tributárias para o Agro. Bem-vindo. Bem, obrigado. Ô, Gustavo, o início das atividades do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços marca, de fato, o começo da reforma tributária na prática para o produtor rural? Sim, na verdade para o Brasil inteiro, né? Então a gente tem dois tipos de impostos novos, CBS e o IBS. Na verdade três, que é o IS, mas não vamos entrar nesse mérito. O IBS, que na verdade, organizado por esse comitê, que esse comitê ele tem representantes tanto do Estado quanto dos municípios. O CBS ainda fica com a Receita Federal. Então, na verdade, a criação do comitê é essa administração, porque a regulamentação da reforma tributária vai ser feita em conjunto com a Receita Federal e esse comitê. Então é isso, vamos colocar assim, o jogo vai começar a ser jogado, né? As regras vão começar a ser colocadas. Bom, e essas regras que antes o produtor rural não precisava jogar esse jogo, porque o CPF para ele bastava para ele fazer a declaração dele. Na verdade, não é nem a questão só do CPF. É uma questão que você imagina o seguinte, o IBS é a união entre o ICMS e o ISSQN. O produtor rural, ele não se deparava muito com esses impostos, né? O ISSQN, ele nunca foi contribuinte, porque ele nunca prestou o serviço. Então, quando você junta as duas coisas, você acaba com essa discussão do que é produto, do que é serviço, e você tributa tudo. Quando a gente fala do CBS, aí piorou, porque é PIS, COFINS e IPI. E o produtor nunca foi contribuinte disso, que é coisa também que ele vai ter que pagar. Então, quando juntou-se todos os impostos, o pessoal do serviço, que era de serviço, vai pagar ICMS, o pessoal que era de produto vai pagar imposto sobre serviço. Todo mundo vai pagar um pouquinho. O que a gente brinca é assim, é o IST, é imposto sobre tudo. Aí você facilita. Então, para o produtor rural que tinha muitos impostos que ele não tinha convívio, agora ele vai ter, né? E o que muda, né? Porque passa do CPF para um CNPJ alfanumérico. O que a gente já... Assim, tem muita coisa que tá acontecendo, mas qual que é o objetivo deles, né? Da Receita, do comitê, enfim. A partir de junho ou julho, eles falaram junho, mas a gente sabe como é que é no Brasil, né? Todos os produtores rurais do Brasil inteiro vão precisar ter o CNPJ. E ele vai ser alfanumérico, até por uma questão, é igual placa de carro, até por uma questão de quantidade. E pro produtor do estado de São Paulo, especificamente, ele já tem CNPJ faz muito tempo. Mesmo sendo pessoa física. E é aí que entra um pouquinho a baguncinha na história. Porque o produtor rural, ele vai ter CNPJ e vai continuar sendo pessoa física. Então, é isso para os outros setores, por exemplo, uma empresa, né? É um pouco maluquice você fala, poxa, mas você tem CNPJ, você é pessoa física e tal. Então, resumo, para efeitos desses novos impostos, vai valer o CNPJ. Para efeito de imposto de renda, ainda vai valer o CPF dele. Era isso que eu ia te perguntar, né? Que essa baguncinha aí, bagunça a cabeça na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Bagunça a declaração de imposto de renda, bagunça a questão de cadastros, né? Porque você imagina você num banco, você tem CNPJ, mas a sua conta não é PJ, a sua conta é PF. Né? E, por exemplo, você pega um banco, para PJ tem XXX, você pode emitir boleto, você pode fazer isso. Para PF não, ou às vezes, né? Depende do banco. Então,
Isso que vai, com certeza, vai dar uma bagunçada na história para o produtor rural no Brasil inteiro. E por que o CNPJ, né? Para a implementação da reforma tributária, o governo ele precisava ter um cadastro único para tudo. E por isso a questão do CNPJ. Então, tinha que colocar todo mundo no mesmo balaio, praticamente. Não, mas será que existe a possibilidade, até para evitar, porque isso vai trazer muita confusão, né? Se a pessoa não tiver uma contabilidade ali, ela vai se enrolar nessa parte. Será que não existe uma possibilidade de ficar tudo no CNPJ? Você diz um CNPJ... ao invés de ser pessoa física, pessoa jurídica. Aí você vai precisar mudar o produtor rural de pessoa física, Entendi. tudo para jurídica. Aí influencia no teu imposto de renda, aí influencia em tudo. Então, o que a gente fala, o que a gente indica, primeiro você tem que fazer conta, né? Se é mais vantajoso para você ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tipo quando foi a coisa do Simples, né? Que você tinha que fazer a conta para ver onde que você se enquadrava melhor. Exatamente. Então, você precisa fazer conta ali para saber se realmente é bacana você ser pessoa física ou você continuar sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Para alguns impostos, por exemplo, para o imposto de renda, dependendo do jeito que você faz o seu imposto de renda, ainda compensa você ser pessoa física, né? Lembrando que aí, pessoa física, por exemplo, parte trabalhista é no seu nome. Então, enfim, por isso que é bacana ver a situação de cada produtor rural para ver em que pé que ele vai ficar, em que canoa que ele vai ficar nessa história. E por falar nessa bagunça aí, até se enquadrar... Tem bagunça também? Se vamos supor que o produtor rural tem uma propriedade, tem negócios no estado de São Paulo e tem também no Mato Grosso. O mesmo CNPJ pode valer para os dois ou ele tem que ter um diferente para cada estado? Ele vai ter que ter um diferente para cada estado. E o detalhe aí é o seguinte, Noemi. A gente está falando no estado de São Paulo de um produtor rural que já tinha CNPJ desde 2008. Porque o estado de São Paulo lá atrás... É só o estado de São Paulo e Alagoas, no Brasil, que tem CNPJ para produtor rural, atualmente. Lá atrásão, eles tentaram pegar a partir de 2008 e o objetivo era fazer com que isso fosse para o Brasil inteiro. Esse projeto não foi para frente, enfim. Hoje em dia, então, você imagina, aqui ele tem CNPJ, no Mato Grosso não. Ele vai ter que abrir um CNPJ lá. E o detalhe que a gente fala muito sobre isso, assim, tem que ter atenção para fazer isso, porque você vai abrir como se fosse uma filial. Então, a gente vai pensar como se fosse uma empresa, né? Você tem uma filial no Mato Grosso, então, se aqui eu e você somos sócios lá, a gente vai ter, e a gente é sócio, a gente vai ter que ser sócio. O tipo que a gente... nossa relação jurídica com a terra, se aqui a gente é terra própria, lá a gente arrenda, a gente precisa ter essa atenção especial. Se aqui a gente produz, aqui a gente mexe com gado, lá é soja e milho, a gente tem que... Porque esse cadastro você coloca até áreas. Sabe, tantas áreas eu coloco para soja, eu tenho a área de reserva legal. Então, assim, tem uma série de cadastrinhos que vão estar nesse bolo, vão estar nesse cadastro, né? Eu até fiz o exemplo de São Paulo e Mato Grosso, né? Mas confunde mais ainda se você estiver ali na divisa entre São Paulo e Minas e você tem os dois, né? Porque, às vezes, a distância é tão curtinha... E parece que é tudo uma coisa só, exatamente. Mas São Paulo é São Paulo. E quando a gente fala para tomar cuidado em fazer esse cadastro, porque apesar de você não ser PJ, você não vai ser uma pessoa jurídica, o cadastro ele vai ser muito parecido. Então a composição societária é importante, a sua relação jurídica, como eu comentei, com a terra é importante, o jeito com que você faz esse cadastro, porque você imagina a pessoa ir lá, fazer sem orientação, errar nisso, aí você fica com o cadastro errado, precisa dar baixa, entendeu? A gente se depara com muitos problemas. Como o Estado de São Paulo faz há muito tempo que tem CNPJ, muitos cadastros a gente pega até hoje, eles têm erro, sabe? Às vezes o cadastro está lá no nome da pessoa que já faleceu, a validade do contrato já está inválida faz 10 anos, sabe? Detalhes assim que realmente alteram muito a situação. E assim, são muitas pequenas alterações, né, que
Se você disse que se a gente já tem aqui, isso ainda acontece, com essa novidade agora em 2026, isso tende a engrossar o caldo, né? Tende, porque você imagina isso no Brasilzão, né? Agora, eu te pergunto, se o ano de 2026, ele pode ser considerado um ano para adaptações? O produtor rural pode aproveitar o ano de 2026 para fazer testes ou ele, se pensar desse jeito, pode ser prejudicado? Muito importante ele fazer testes esse ano. Um dos pilares do negócio é a nota fiscal eletrônica. Então, a adequação primária e primordial à nota fiscal eletrônica é o que o produtor rural ele tem que buscar agora, porque atrás disso, né, Nami, existe a questão tecnológica, existe a questão de sistema para você emitir a nota. Então, este ano ele precisa fazer teste mesmo, né? Aproveitar que tem essa colher de chá que não tem multa nem nada em relação a algum erro ali e aproveitar para se adequar mesmo. Para se inteirar. E isso vai acontecer, então, a partir de, vamos jogar ali para julho, agosto, segundo semestre de 2026, já vai estar valendo para valer. É assim, ó. O teste pode ser feito agora no primeiro semestre, a partir do segundo semestre? Na verdade, este ano inteiro vai ser um ano de teste do CBS. Desses 2 impostinhos que eu falei, este ano vai ser o teste do CBS só. Que é a união do PIS, COFINS e IPI, como eu falei, né? O IPI ele continua lá um pouquinho não. Ele vai continuar na Zona Franca de Manaus, mas não entremos nesses detalhes. Enfim, este ano vai ser o teste do CBS, mas a partir de janeiro aqui, o produtor já tem que emitir a nota fiscal eletrônica. De 2027. De 2026. Tá. Então, hoje em dia, ele já tem que estar emitindo nota fiscal eletrônica. Tá. E essa nota fiscal eletrônica já vai ter um campinho ali indicando sobre os novos impostos. Então, é isso que é bem novidade para o produtor rural esse ano, porque muitos produtores, a grande maioria dos produtores do Brasil, não emitiam nota fiscal eletrônica. Então, a gente começa este ano com nota fiscal eletrônica. No meio do ano, entra a questão do CNPJ. E aí a gente vai ter até o final do ano dessa questão de... É muito também testes até do próprio governo, né? Porque como você imagina um sistema do Brasil que vai ter todas as notas, todos os gastos e todos os faturamentos de todo mundo. Então você imagina o tamanho do sistema. Então para eles também é muito importante eles terem esse ano de testes. E com a tua experiência, né, o que você pode dizer? Onde que estão os erros ali? Onde que está a curvinha que pode pegar o produtor? Olha, se você imaginar que o produtor, quando ele emitia a nota fiscal no talão, ele não tinha alguns campos, né? Ele não tinha, por exemplo, o Código Fiscal da Operação, NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é aquele número que é o código para cada produto que você vende. Isso não existia. Né? Quantas vezes a gente pegou talão que às vezes estava até rasurado, alguma coisa assim. Então, isso é um dos pontos que o produtor precisa ter atenção para evitar a autuação. E daí, então, 2026 é o ano para isso. É o ano exatamente para isso. E o que você aconselha o produtor que tem dificuldade? A melhor coisa é ter alguém ali ajudando na contabilidade, porque a gente sabe que na produção rural, muitas vezes acaba sendo da família mesmo, né? A pessoa mais velha, ela tem um pouco de dificuldade com a tecnologia, mas ela tem um filho, tem um neto, tem um genro. Mas assim, é uma coisa caseira ainda, né? Mas pelo que você está dizendo aí, a coisa é séria mesmo, é de gente grande. Por exemplo, primeira coisa, quando a gente fala de teste, é a questão tecnológica. Quando eu falo tecnológica, sinal mesmo, né? Se a gente andar aqui, sair dos estúdios, andar um pouco para o lado, talvez a gente perca o sinal de celular. Então você imagina isso na área rural. Se a pessoa não tem nem sinal de celular, quanto mais sinal de internet. Então isso já é algo que você precisa pensar para ontem. Porque se você não tiver sinal, não tem como. Segundo passo é realmente ver como você vai emitir essa nota fiscal eletrônica, como você vai se adequar a isso. Se você tem algum filho, alguém que ajude, alguém que possa, um genro, uma filha, alguém que possa te ajudar a fazer isso. Por quê? Às vezes é isso que você falou mesmo, às vezes a pessoa é muito distante não vai ficar sentado na frente do computador fazendo
emitindo as notas. Né? E, Gustavo, a gente falava no primeiro bloco sobre as mudanças, né? A diferença ali que você deixa de usar o CPF para criar uma CNPJ. Falamos também dessa mistura que vai ter entre pessoa física e pessoa jurídica. Sim. E como que o produtor ele precisa se adequar. Se não se adequar, o que acontece? Olha, se não se adequar, praticamente ele está fora do jogo. Você imagina você com uma produção, uma carga perecível, tomate, e você, se você pegar o seu talãozinho, emitir a nota, quando for receber, o supermercado for receber a mercadoria, negar. Você vai perder aquela carga, por exemplo. Isso a gente está falando em questões financeiras, né? Quando a gente está falando em emissão de nota que a gente chama inidônea, emissão de nota errada, né? Você pode ainda estar passível a auto de infração, a multa. A gente fala que o fisco, no geral, ele é um pouquinho... Ele dá uma colherzinha de chá para os produtores. Mas isso não vai continuar durante muito tempo. Então, essa colher de chá tem um prazo para acabar. Uhum. É importante que o produtor rural se adeque para evitar problema, tanto financeiro quanto fiscal, né? E falando dessa questão das finanças, né? Recuperação de crédito do ICMS, como que fica agora no ano de 2026? Importante você perguntar isso, porque o pessoal às vezes está confundindo essa transição toda. E uma das críticas até para a reforma tributária foi o longo período de transição. A gente está falando de testes de 2026 para a reforma tributária efetivamente acabar em 2032. Então é um longo período. O ICMS em si, ele começa a acabar, porque ele vai caindo um pouquinho, e o IBS vai aumentando lá em 29. Então, produtor rural do estado de São Paulo... devagarzinho que vai sendo feita essa troca. Tanto do CBS quanto do IBS, ele vai ser assim porque ninguém quis perder receita, obviamente, né? Nem os estados, municípios, nem a União quis perder receita nessa história. Então, o ICMS, ele continua valendo até 2032. Ele começa a acabar em 29. Então, os produtores rurais que ainda recuperam o crédito ICMS, é importante eles continuarem e saberem que eles vão ter esse benefício até 2032, na verdade. Então, ainda a gente tem um período longo aí que eu costumo brincar que é um pé em canoa, né? Você vai andar com os dois sistemas tributários aí. Importante dizer, voltando, quando você me perguntou a respeito do risco, né, dessa nota fiscal, como o produtor ele vai começar a passar a pagar impostos, a recolher impostos que ele não pagava, então você imagina basicamente você errar num recolhimento de tributo. E aí que você sabe, se você pagou errado ou pagou menos, você está passível à autuação, né? Tá, e a gente também tem uma questão que a gente estava conversando aqui no intervalo, você estava falando da nota fiscal, que é a nota fiscal fácil. Como que é? E também, se isso vale só para produtor grande ou para médio e pequeno também? Olha, quando a gente estava falando sobre a adequação da nota fiscal eletrônica, são basicamente três caminhos que a gente indica, né? O primeiro ponto que eu comentei lá é da questão da internet, isso é extremamente importante, bacana. Existe um aplicativo chamado Nota Fiscal Fácil. Então, se o pessoal tiver aí, procurar na internet, vai achar alguns tutoriais. E tem um aplicativo que chama Nota Fiscal Fácil. Esse Nota Fiscal Fácil é muito indicado para pequeno produtor. Porque ele consegue emitir nota fiscal pelo celular, ele consegue, se eu sou a pessoa, né, o produtor, eu consigo colocar o filho como operador daquilo no celular dele, então ele vai conseguir emitir nota no meu nome. Então, assim, ele facilita para o pequeno produtor. Uma segunda situação, existe um sistema bacana que a gente indica bastante, que é o sistema do Sebrae, ele é sem custo. Então, ele é um sistema, ele é mais complexo, mas aí é para operações um pouco maiores. Você precisa de um notebook, de um computador, né, alguma coisa assim. E aí, além disso, existem os sistemas privados, que aí existem várias empresas que fornecem sistemas de nota fiscal, que aí você consegue linkar com o seu sistema de gestão, emitir boleto, aí são coisas mais... Então, o produtor ele precisa analisar a sua necessidade.
Parece que tudo que você está falando, não sou produtora rural, sou uma humilde jornalista, mas tudo que você está dizendo aí, assim, parece que se eu fosse produtora rural, eu falaria, meu Deus do céu, acho que eu vou parar de plantar batata, porque parece muito difícil. Principalmente para quem fazia da forma manual, passar a fazer essa forma agora sim, vai ser meio complicadinho, né? Porque é muita coisa junto, né, Noemi? Nota fiscal eletrônica, você vai emitir no início nota fiscal eletrônica com o CPF, depois vai entrar o CNPJ, depois você vai se deparar com novos impostos. E além de tudo, né, a gente ainda não sabe todas as regras do jogo. Esse é o grande problema. Quando a gente estava falando sobre o comitê, é exatamente isso que a gente está esperando ansiosamente. As regras, porque é a regulamentação, a parte prática da reforma tributária. E aí vai impactar o produtor, impactar todo mundo. O que eu estava até comentando com o pessoal, quando você é uma empresa, você tem uma estrutura melhor para você se adequar. E queira ou não, você é mais familiarizado com algumas obrigações fiscais, né? O produtor rural não. Então, realmente, vai mudar drasticamente a situação. Ele tem que se profissionalizar, né? Existiu um ponto dentro dessa reforma que deixou os produtores que faturam abaixo de 3 milhões e 600 optantes por não serem contribuintes, por não estarem jogando isso, né? Por não estar jogando esse novo jogo. Por um lado, parece um benefício, como você falou, eu sou um pequenininho produtor ali, eu não quero... eu vou ter que emitir nota. Eu vendo caqui na porta da minha casa. Eu vou ter que emitir nota fiscal eletrônica, eu vou ter que me adequar, mas eu não vou ter que fazer as outras coisas. Legal. Só que você vai pagar mais caro. Imposto. Você vai pagar mais caro imposto. Então, em palestras, em coisas que a gente fala muito, eu falo, mesmo você sendo pequeno produtor, a não ser que você seja muito pequenininho, igual você falou. Caso contrário, se você já vive disso, é legal você fazer conta, ver se é bacana você se enquadrar nesse novo regime, se é bacana você ficar de fora. Porque aquela história, né? Eu te facilito, mas te cobro mais. É que a questão né? O Brasil, ele é um país que produz muito, é um celeiro, né? Como o povo diz aí, é um celeiro para o mundo. E isso seria uma forma que o governo está criando de evitar que tenham escapes, né, para você colocar todo mundo ali e ter o controle do que tem a produção nacional, né? Porque senão é muito fácil, principalmente você escoar grãos ou, não sei se é fácil, eu estou falando, mas de algum jeito que você não seja a tal da venda sem nota, né? Exato. Vamos falar bem o português. Quando pensa assim, em colocar todo mundo no mesmo bolo, né, no mesmo balaio, primeiro, existia essa crítica grande de que o agro era muito beneficiado e estava muito fora das coisas. Então, eles colocaram o agro nessa reforma. E sim, você colocando todo mundo ali, você consegue ter um controle maior de imposto de renda, você consegue ter o controle de tudo. Então, você realmente... Com certeza, o governo ele vai arrecadar mais com a reforma tributária, no geral. Porque não só do agro, mas muitos outros setores vão ter que se adequar e vão ter que legalizar as coisas. E isso impacta diretamente a vida financeira, né? Do pequeno, do grande e do lucro também, porque você vai ter que colocar ali, esse imposto ele vai ter que ser repassado, né? Então, com certeza, as coisas vão aumentar. Né? Se a gente está falando que a gente não pagava determinados impostos e vai começar a pagar sobre algumas coisas, com certeza a conta vem para o consumidor final. É lógico que quem fez toda a reforma, quem defendeu toda a reforma, defende que com isso vai diminuir estrondosamente a burocracia e o PIB vai crescer em tantos por cento e tal. Só que você imagina que maluquice a gente conseguiu fazer uma emenda constitucional, fazer uma reforma tributária sem saber a alíquota. O Brasil até agora não sabe qual é a alíquota. Então estima-se de 27, né? Agora 27, não sei se vai para 28,5%, 100%, né? Para todo mundo. Então, você imagina, é só no Brasil mesmo, né? Algumas coisas. E o que você, né, que trabalha com isso, que
tem assim já um DNA de trabalhar com soluções para o agronegócio, poderia indicar de conselho para quem está assistindo a gente e trabalha no setor do agro? Olha, assim, primeiro para o produtor, eu acho muito bacana agora utilizar esse ano como realmente para se informar, né? Se adequar certinho a sua nota fiscal eletrônica, adequar sistema, adequar internet, adequar essas coisas, se informar e procurar profissionais que possam te auxiliar, principalmente no fazer essa conta, no analisar se tem um planejamento ali, mesmo que básico, mesmo que não muito complexo esse planejamento tributário, mas que você tenha um mínimo de planejamento para saber em onde você está pisando, né? Porque isso é o que você falou, pode impactar financeiramente se é viável ou não determinada cultura. Uhum. Então, tem que fazer essa conta, né? Tem que se informar. O que a gente aconselha agora desse ano é efetivamente se informar e ficar ligado aí nas coisas que acontecem. Tá certo. Então, Gustavo, a gente ficou aqui sabendo um pouco mais sobre a reforma tributária para o produtor rural, que não vai ser sentida apenas no valor do imposto, mas na forma de trabalhar também. E o Gustavo aqui foi didático, viu, Gustavo? Obrigado. Conseguiu Obrigado me pela explicar oportunidade. como que vai funcionar tudo isso. Então, acredito que quem está em casa também vai poder entender um pouco melhor e como é importante ficar atento à nota fiscal eletrônica, porque ela deixa de ser um detalhe burocrático e passa a ser uma peça estratégica vamos dizer assim, que em todo o funcionamento do trabalho do produtor rural, né? Então, isso é muito importante ficar atento. Obrigado, e a gente está à disposição. Quando a gente souber mais detalhes da reforma, a gente está à disposição a voltar novamente e bater um papo com você. O painel regional segue acompanhando os temas que impactam diretamente quem produz, decide e move a economia. E a gente espera vocês na próxima semana. Tchau!